Então lá, pessoal, se porventura tiver problema no áudio, o que eu vou fazer? Depois eu gravo essa mesma aula que eu estou dando para vocês e envio novamente para o Moodle, ok? Porque de vez em quando fica dando um problema no áudio pelo programa que eu estou usando. Então a gente vai fazer isso daqui. Qualquer problema que der no áudio daqui a uma hora, geralmente que começa a dar problema, eu vou interromper a aula, vou gravar a aula novamente em outro dia e vou mandar para vocês via Moodle para ninguém ficar prejudicado com relação à aula. Então a gente vai falar um pouco de acidente tecnológico. Essa é uma aula que tem muitos slides, então eu já adianto que não vai ter como a gente abordar todos os slides aqui. Então eu peço que vocês entrem no Moodle, façam o download dessa aula e posteriormente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me interrompam. Aí eu mais vou procurar avançar aqui. Então, o livro que a gente vai usar como base é esse, né, que seria Gestão e Análise de Acidentes Precursores e Precursores de Acidentes, como reduzir riscos de acidentes tecnológicos. Por que eu escolhi usar esse tipo de texto, pessoal? Porque esse texto aqui é bem atual dos riscos que a gente está vivendo, né? Por exemplo, acidente tecnológico, acidente nuclear, acidente aéreo, acidente em petroquímica, acidente em química. Então, eu achei que teria todo o sentido de trazer esse tipo de análise para vocês do controle ambiental. Até porque boa parte de vocês vão trabalhar em, sei lá, em estações de tratamento de esgoto, setores de química ou laboratórios químicos, né? Então, estamos envolvendo aí a tecnologia. Então, vamos ver o que a gente pode imaginar em termos de segurança do trabalho para analisar esses acidentes, esses percussores. Esse daqui é o sumário que a gente pretende fazer em toda a aula, ok? Então, vamos lá. Após grandes acidentes, é comum encontrar sinais de alertas anteriores, que se tivessem sido reconhecidos e devidamente gerenciados, poderiam ter evitado o evento indesejado. Então, lá, o que está acontecendo? É assim, pessoal. Todo acidente, todo ele dá sinal de maneira anterior. O problema e a questão deste livro, ele quer, de certo modo, antever o futuro. Aí você me fala assim, mas como que o acidente dá sinal? Um exemplo. O acidente da Samarco, a barragem de contenção, né, que era alteada montante, ela já estava dando sinal de desgaste, sinal de liquefação há 2, 3 anos anteriormente. Os relógios utilizados para comparar já estavam dando problema de aferição há mais de 2, 3 anos atrás, antes do acidente, né? Imaginando isso. Portanto, todo acidente, ele gera o que a gente chama de traço. É um traço. Um exemplo, para um acidente de carro não acontece assim de uma hora para outra, né? Primeiro o carro quebrar, ele não acontece de uma hora para outra. Na verdade, essa é a importância da manutenção periódica do carro, porque ali vai se deteriorando diversas coisas aos poucos. Mas só que aquilo já vai dando sinal, por exemplo, o freio já começa a dar um barulhinho, já não começa a frear suficientemente, o pneu já começa a ficar um pouco desalinhado, o carro começa a puxar por um lado, o motor começa a fazer um barulho diferenciado. Então, o que é a obrigação do dono? Levar para uma empresa de mecânica para fazer ali a análise, para ver se encontra algum sinal de alerta, deterioração ou desgaste de qualquer peça voltada para a segurança do carro, por exemplo, pneus, freio, motor e etc., alinhamento de uma forma geral. Da mesma lógica que a gente pensa num carro, a gente tem que pensar também na empresa, certo? Porque a empresa também tem esses sinais. Portanto, reconhecer os sinais antes de um acidente oferece o potencial de melhorar a organização da segurança. Então, o livro O Acidente e a Organização, e esse trabalho com vocês, eu quero que vocês, é justamente isso, que vocês utilizem o conhecimento que vocês adquiriram ou estão adquirindo, para que tenham a capacidade de reconhecer determinados sinais de acidente de trabalho. Então não adianta nada. Uma pergunta para vocês, ó. Um analfabeto, uma pessoa que não sabe ler e escrever, não sabe nada, não foi para a escola. Essa pessoa, ela não consegue distinguir a letra A do número 1.
Por quê? Porque ela não reconhece a letra, e ela não reconhece o número. Então, ela cria uma dificuldade, uma barreira muito grande. O que essa disciplina quer fazer com vocês? Quer fazer com que vocês tenham a capacidade de reconhecer, que é conhecer novamente. Então, vocês, muitas vezes, se vocês não. Se vocês lerem, prestarem bastante atenção na disciplina, vocês vão adquirir uma capacidade de olhar para o trabalho e reconhecer o risco. É como se não fizesse, é como se muitas pessoas fossem analfabetas de riscos. Ou seja, elas não têm percepção do que é riscado para a vida delas ou para a vida de terceiros. Então, esses precursores são esses sinais de reconhecimento antes que o evento aconteça. Muitas organizações têm procurado desenvolver programas para identificar e aprimorar seus sistemas a partir de precursores de acidentes. Há muitas empresas que desenvolvem diversos tipos de programas, por exemplo, Kaizen, 5S, 5W2H. Você tem vários tipos de programas, diagrama de Chikawa, RASOP, método de morte, Seis Sigma, exatamente. Você tem vários programas de melhoria de qualidade ou da segurança do trabalho que tem por intuito diluir a quantidade de erros, certo? Ao mínimo possível. Porque risco zero é impossível. A gente não tem como ter risco zero, porque sempre vai ter um risco residual. Mas só que a gente pode trazer os riscos da empresa para uma margem aceitável, ok? Uma margem aceitável. Então, o que são precursores, pessoal? O que são esses nomes precursores? Um precursor é definido como uma situação que tem alguns, mas não todos os ingredientes de uma situação indesejável ou adversa. Os precursores são condições, eventos e sequências que procedem e conduzem a acidentes. Nós podemos entender precursor, pessoal, com um quase acidente ou incidente, que é muito comum. O que é um quase acidente ou um incidente? Um quase acidente é um evento que tinha tudo para se tornar um acidente, mas não aconteceu. Um exemplo: um trabalhador da construção civil está lá no terceiro andar e ele está pregando uma determinada madeira. E quando ele está pregando, o martelo solta da mão dele e o martelo cai do terceiro andar. Mas só que estava passando uma pessoa de baixo e aquele martelo caiu perto da pessoa, mas não acertou ela. Isso é um quase acidente. Então, esse precursor, essa condição ou esse evento poderia conduzir a um acidente, mas não conduziu. Então, muitas vezes, o dono da empresa ou as empresas, eles percebem diversos precursores dentro da tua empresa. Isso é um sinal de que o acidente pode acontecer. Então, pode chegar um dia que o mesmo pedreiro vai estar lá mexendo, batendo, pregando a mesma madeira, ou em outro lugar, o martelo vai cair na cabeça de alguém. Então, isso é um precursor, isso é um quase acidente. Por que é difícil controlar eles? Porque boa parte dos trabalhadores, eles evitam de falar disso. Entendeu? Tem um dia que você está lá no trabalho e você martela o dedo. Você não vai falar isso pro técnico de segurança. Mas você deveria falar para ele. Ó, martelei o dedo ali, ó. Entendeu? Esses precursores pequenos, coisas pequenas. Porque se no acidente da Samarco as pessoas tivessem se atido um pouco sobre a questão do relógio que quebrou, da liquefação, ok? Porque o que é um problema complexo, pessoal? É um monte de problemas simples junto. Se você for estudar matemática é muito disso, né? O que é a matemática? Tem gente que fala assim, a matemática tem equações que são complexas, mas quando você vai estudar um pouco mais a fundo, você vê que é um monte de coisas simples junto. É um monte de etapa que você tem que cumprir, mas que está tudo junto e você vai desenvolvendo aquilo, ok? Então, para um acidente complexo e tecnológico acontecer, aconteceu um monte, eu digo um monte mesmo, de precursores anteriormente. Lembrando que para cada acidente fatal, né, no topo da empresa ali, tem no mínimo 6.000 precursores. Então, se você for pegar aí a imaginar essa sequência, né,
de 6 mil precursores para cada acidente fatal. Então, você pega ali uma Samarco da vida que teve lá mais de 200 mortos, né? 200 mortos vezes 6 mil vai ter uns 200 mil precursores. Imaginando em todos os níveis, né? Todos os níveis. Todos os níveis. Aqui. Não sei se essa conta é certa, né? Mas tudo bem. 200, 2 vezes 2, 2, 120 mil precursores, certo? Então, essa é a questão dos precursores. Então, eventos precursores podem ser pensados vagamente como bloco de construção de acidentes. E pode incluir tanto eventos internos à organização, a eventos externos de uma organização. Então, por exemplo, o acidente de Fukushima, ele aconteceu por quê? Ele aconteceu porque ele estava em um local que anteriormente se sabia que tinha estabilidade geológica, mas com o passar dos anos, a área começou a ficar instável geologicamente. O que foi a orientação dos engenheiros? Deveria se aumentar o dique de contenção e proteção. Não se fez isso. Então, esse foi um precursor externo. A falha não foi um acidente, assim, né? A falha, ela foi, de certo modo, negligência da gestão em questão de se desenvolver metodologias de controle. E nós temos precursores internos. Às vezes o equipamento está gerando ruído demais ou está iluminando de menos e erro humano. Então, você tem precursores interna e externamente à empresa, ok? Então, lá, pode-se fazer uma distinção entre acontecimentos gerais, concretos e as condições subjacentes, como a cultura de uma organização. E não pode ser parte de um cenário de acidente específico, mas pode ainda influenciar a probabilidade de um acidente. Então, quando você analisa um acidente, pessoal, nós chamamos isso, como se fosse uma cebola. O acidente ele deve ser analisado em camadas. Você tem camadas ali que são superficiais, que são fáceis de você ver. Nós chamamos isso de causas imediatas. Então, é muito fácil você visualizar aquilo de maneira imediata, né? Você olha para o acidente e já sabe o que aconteceu. A barragem se rompeu, ponto. O que é a causa imediata? A barragem se rompeu. Ela se rompe. Então, a causa imediata é essa. Mas e a causa mediata? Ou seja, aquela que é um pouco mais profunda na análise do acidente. Causa imediata, você vê logo na cara o que aconteceu. A barragem se rompeu e as pessoas morreram soterradas pelo rejeito da barragem de, sei lá, Brumadinho, coisa do tipo. Esse foi o acidente. E é claro, você vê a causa imediata. O que é a causa subjacente? É você entender, mas por que a barragem se rompe? A gente poderia até fazer a análise, né? O what if, né? O what if, que seria por quê? E se? E se a barragem rompeu, ela rompeu por quê? Por quê? Ah, ela rompeu porque estava com liquefação. Mas por que ela estava com liquefação? Ah, porque o sistema de drenagem não estava funcionando. Ah, mas por que o sistema de drenagem não estava funcionando? Ah, não estava funcionando porque estava usando muito rejeito. Ah, mas por que estava usando muito rejeito? Ah, porque a empresa estava querendo aumentar a produção. Ah, por que ela estava querendo aumentar a produção? Então, com as medidas que você vai perguntando por que disso, por que daquilo, você vai encontrando e vai trilhando um caminho de cenário, né, onde você vai encontrar questões subjacentes, né, ou mediatas, e questões latentes no tempo. Se você for perguntando por quê, daqui a pouco você vai chegar na resposta que a gerência não quis comprar equipamento, por exemplo. Tanto que, se você vê o laudo do Ministério do Trabalho e Emprego, a resolução final deles lá foi justamente isso, sobre a omissão de boa parte das empresas com relação à compra desses equipamentos. Então, lá, nível de gravidade. Pode ser estabelecido um limiar quantitativo para a probabilidade condicional de um acidente, dado um precursor, eventos de menor gravidade ou ainda não ser considerado. Então, lá, tem muitas pessoas que perguntam assim, eu posso fazer uma pergunta, qual que é mais arriscado? Um acidente numa hidroelétrica ou um acidente numa nuclear? Então, eu tenho que pensar nessas duas possibilidades em termos de probabilidade
de um evento acontecer e em termos de gravidade. Então, se eu pensar num acidente hidroelétrico, a probabilidade de acontecer um rompimento de uma barragem, né, é mais alta do que acontecer um acidente nuclear. É um pouco mais alta. Só que a gravidade do nuclear é muito mais elevada. Então, quando eu penso num sistema nuclear, por exemplo, eu visitei lá a usina nuclear de Angra dos Reis, talvez algum de vocês pode chegar a trabalhar lá, né, no controle ambiental, um lugar muito bonito, maravilhoso e tudo mais. Quando eu cheguei em Angra dos Reis, e eu fui ver aquilo lá, etc., é um lugar muito bonito. Aí, na hora que você vai ver a questão do controle de segurança, o cara vai e fala já direto para você, ó, se acontecer um acidente daqui, você tem que correr daqui a 30 quilômetros. Você tem que fugir e ficar 30 quilômetros longe daqui. O que aconteceu com a barragem de Brumadinho? Um exemplo. No mesmo dia que o acidente aconteceu, já tinha pessoa no local. Enquanto na nuclear, muito possivelmente, todo aquele ambiente vai ficar mortificado. Por exemplo, usando Chernobyl como exemplo. Chernobyl ou Chernobyl está 30 quilômetros ao lado da usina, está totalmente inabitável. Tem algumas pessoas morando lá, alguns animais, etc. Talvez a natureza está se recuperando, mas só que olha o problema que aconteceu lá em 1986. Nós estamos aí hoje mais de o próximo de 40 anos. 86, 96, 2006, 2016, 2026. 2026 vai fazer 40 anos do acidente de Chernobyl e ainda praticamente, né, não 100%, está inabitável. Enquanto ao lado de Brumadinho, mesmo com todos os problemas, ainda assim, você pode construir, você pode consertar, você pode tentar construir uma casa. Nós sabemos os impactos lá, né? Entretanto, os impactos ainda são menores do que os impactos de um acidente nuclear. Portanto, levar em consideração o nível de gravidade. Então, um precursor de uma usina nuclear, ele deve ser mais bem tratado do que um precursor em outro lugar. Lógico que nós devemos dar atenção para todos, mas só que o nível de gravidade vai me direcionar quanto de atenção eu vou dar para o precursor. Então, às vezes, você está numa empresa lá que trabalha com elétrica. Você é um técnico de controle ambiental, mas só que você tem um equipamento elétrico que está dando problema. Opa, então aquilo é um precursor que você deve dar maior atenção. Ok? Sistema de comunicação de incidentes. Inclui registro de defeitos ou eventos fora do normal. Em tais casos, é necessário uma triagem, filtragem, priorizando os casos que merecem uma análise mais aprofundada. O problema é isso, pessoal. Nós temos um grande número de subnotificação. Eu acredito que alguns de vocês já trabalharam e vocês já encontraram dentro do ambiente de trabalho muitas pessoas que se calam mediante os acidentes de trabalho, os incidentes. Às vezes, por exemplo, quer ver uma coisa bem simples? Eu quero, tem 8 pessoas, 9 pessoas aqui, eu queria perguntar, alguns de vocês já foi trabalhar, chegou em casa e tomou um remédio para aliviar a dor do trabalho? Por exemplo, você foi trabalhar, a tua coluna doeu. Já, isso é bem comum. Isso é bem comum. Isso é um precursor. Aí a pergunta é o seguinte: você conversou com o segurança do trabalho, ou conversou com o dono, ou com a pessoa responsável sobre isso? Vou esperar o Anderson responder aí para ver. Aí eu dou sequência. Por quê? Por que eu faço esse tipo de pergunta, pessoal? Porque, sim, porque seguimos a análise da tarefa. Exatamente. Olha só. Essa questão de que acontece alguma coisa com você, você fica com o braço doendo, sua coluna fica doendo, e você não reporta para a segurança do trabalho, isso gera um problema isso gera uma brecha e uma possibilidade que no futuro você venha a ter um acidente sério por problema de coluna. É aquela pessoa, sabe aquela pessoa assim, ó? Aquela pessoa que fala assim, ó, meu Deus do céu, a cidade está toda emburacada.
A minha rua tá cheia de buraco, mas só que não liga para a DRT, para a prefeitura, para falar que a rua tá com buraco. É justamente isso. É aquela pessoa que é roubada, a pessoa foi roubada, mas só que ela não liga para a polícia para fazer um boletim de ocorrência, para que aquilo, pelo menos aquilo que ela está fazendo, vire uma estatística, para que anseie e enseje uma política pública. Portanto, o sistema de comunicação é extremamente importante. Este é um excelente exemplo. Se você é aquela pessoa que só reclama ou aquela pessoa que comunica. Porque uma coisa é você ver o problema, outra coisa é você ver o problema e se comunicar para ver se o problema é resolvido. Entendeu? Essa é a questão. Então, se a minha rua está com buraco, qual que é a minha intenção? Eu pego o telefone, é quem que tampa o buraco aqui? Sei lá, Departamento de Estradas e Rodagem, DRT, né? Ou, não sei, a ANTT, é a prefeitura? Então, beleza, vão encontrar quem é a pessoa que tapa a rua aqui. Ele pega o telefone, liga para lá e faz uma reclamação. Entendeu? Pelo menos você falou da comunicação, você foi comunicativo. Entendeu? Então, o brasileiro, a gente, né, enquanto ser humano, eu não digo só brasileiro, mas eu acho que isso é um problema do ser humano de uma forma geral, precisa comunicar os problemas que encontra. Então, limiares de comunicação. Definir um limite para comunicação muito baixa, para precursores incorre no fato que o sistema de informação pode ser sobrecarregado por alertas falsos, especialmente se o sistema exige uma ação corretiva ou análise substancial para todos os eventos relatados. Então, se você tem uma empresa que tem 6 mil precursores, tá? Um exemplo, você trabalha numa empresa aí de extração de ferro, tá? Uma Vale do Rio Doce, por exemplo. Ou na CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. E morre uma pessoa lá. Então, na sua cabeça, morreu uma pessoa, então tem 6 mil precursores. 6 mil precursores. Aconteceu 6 mil eventos dentro da minha empresa que eu não fiquei sabendo. Gente, 6 mil. Aí a questão é o seguinte, aí você vai querer evitar que o próximo acidente aconteça. O que você vai começar a fazer? Você vai começar a analisar os precursores. Entretanto, de 6 mil precursores, vão ter precursores ali que não vão ter relevância substancial para o fato. Entendeu? Então você precisa fazer uma checagem para limitar o precursor. Porque se forem precursores com limiar muito baixo, você vai ficar cheio de informação e não vai conseguir reter. Mas se o limiar for muito alto, você pode estar deixando algum precursor para trás, que é importante. Então, nós precisamos estabelecer um limite e saber, por exemplo, quais precursores que eu devo levar em consideração. Eu já oriento aqui que precursores que estão envolvidos com transporte de produto químico, armazenagem de produto químico, manipulação de produto químico, da área de vocês, é primordial. Então, por exemplo, se a pessoa falou assim, que estava carregando o negócio e derrubou, que teve um derramamento de produto químico em determinado lugar, que a pessoa ficou com o olho irritado, que a pessoa teve um problema, uma dermatite da mão, uma dermatite de contato, que a pessoa está tendo coceira, que a pessoa está tendo algum tipo de problema nesse sentido, entendeu? Então, esses precursores são precursores que você deve analisar obrigatoriamente. Portanto, definir o limiar de comunicação muito alto para precursores a serem reportados pode significar que os riscos significativos de eventos não possam ser relatados, especialmente se eles não forem antecipados. Então, nós precisamos desenvolver precursores ou metodologias que facilitem a comunicação. Então, nós temos aqui, nós temos essa tabelinha que o livro traz sobre falso positivo e falso negativo, levando em consideração que é isso daqui, esses dois pontos aqui, que vocês estão vendo, que seria positivo verdadeiro e falso negativo, que é os mais importantes,
certo? Entretanto, nós encontramos esses 4 eventos na nossa empresa. O que nós encontramos? Eventos relatados, que são de segurança significativa, ou seja, a gravidade é significativo, portanto, é um positivo verdadeiro, o evento é significativo. Nós temos eventos relatados que não é significativo, que não tem gravidade, isso é um falso positivo, né? Então, isso aqui só gera um erro tipo 2 na análise. Nós temos eventos não relatados, entretanto, que a gravidade é alta, e isso é um falso negativo. As pessoas não relatam, ok? Esse é o erro tipo 1. Nós temos eventos que não são relatados e que não têm significância. Isso é o negativo verdadeiro, o evento não é significativo. Portanto, o que eu devo observar? Eu devo observar eventos relatados e não relatados que tenham significância dentro do meu segmento profissional. Então, você tem que pensar assim, né? Se você está analisando a empresa, algumas pessoas estão te relatando problemas, mas você também tem que ter na cabeça a ideia de que tem eventos que estão acontecendo que as pessoas não estão comunicando. Então, qual é a estratégia que nós podemos adotar para encontrar esse falso negativo? Porque esse erro tipo 1, ele é o erro que pode levar a um acidente gravíssimo. Por quê? Porque ele acontece debaixo da cortina, debaixo do tapete. As pessoas omitem ele, as pessoas não querem oferecer. Sabe por que as pessoas não querem oferecer? Não querem relatar? Com medo da culpabilidade. Nós precisamos, e vocês, quando desenvolverem isso, precisam desenvolver uma política de não culpabilidade. Certo? Porque o que faz uma pessoa não contar? É o erro, é o medo da represália. Certo? Por exemplo, você tem um filho, ok? Eu vou tratar aqui da mesma forma. Um exemplo. Você tem um filho e você não tem a comunicação com teu filho, você só briga com ele. Você só grita com ele, você só põe ele de castigo, qualquer coisa que ele faz, você põe ele de castigo, e etc. Ameaça as coisas dele, ponto. O que vai acontecer um dia? Vai acontecer que seu filho não vai contar nada para você. Certo? Nada para você. Ele vai começar a esconder as coisas de você. Por quê? Porque ele está com medo. É isso, muitas vezes o funcionário tem o mesmo comportamento. Ele fica com medo de relatar. Sabe por quê? Porque o encarregado é chato, o supervisor é chato, o patrão ameaça de ir embora. Então, essas ameaças dentro do ambiente de trabalho geram justamente isso. A pessoa começa a não falar. A pessoa começa a guardar aqueles problemas. Agora, se você cria uma atmosfera onde tudo pode ser contado, onde a pessoa pode se comunicar adequadamente, onde você pode se comunicar, onde não há a intenção de criar julgamento, mas resolver o problema, você cria uma atmosfera onde os eventos são relatados e você consegue diminuir esse erro tipo 1, que é o falso negativo. Então, tudo aqui está envolvendo uma atmosfera de não culpabilidade, certo? Uma atmosfera de não culpabilidade. Gestão de precursores. Rever e analisar precursores observados pode revelar o que pode dar errado com um determinado sistema ou tecnologia e como os acidentes podem se desenvolver. Então, a gente consegue modelar um pouco. O que é modelar? O problema do modelo, sabe o que é o problema do modelo? Que ele não consegue muito prever o futuro. Porque se os modelos fossem bons, nós conseguiríamos prever o passado. E nós não conseguimos exatamente. Os modelos eles conseguem prever em curto período de tempo. Ele consegue me dar um norte e um certo direcionamento. Então, a gente consegue imaginar. Então, se você está analisando precursores, você consegue imaginar, por alguns modelos, que eu posso chamar aqui modelos analíticos, certo? Você consegue estimar qual a probabilidade de um evento acontecer. Por exemplo, com um diagrama de blocos e portas lógicas.
Você consegue calcular mais ou menos a probabilidade de um evento adverso acontecer em determinado ponto. Isso é um fator interessante, certo? Precursores geralmente ocorrem muito mais frequentemente que os acidentes. Análise de precursores de acidentes podem ajudar na tendência de segurança de um sistema, ou seja, monitoramento. Sem sombra de dúvida, foi aquilo que eu falei para vocês. Aquela pirâmide de Hanson, que ele faz sobre a pirâmide de acidente do trabalho, se você for pensar lá, o precursor, né, para cada acidente topo, tem lá 6 mil omissos. Então, o programa de precursor pode melhorar a conscientização da organização sobre problemas de segurança. Então, a ideia, pessoal, é melhorar essa consciência coletiva, ok? Essa consciência coletiva. Eu vou pegar um aqui, desenvolvimento da criança. Desenvolvimento da criança. Vou mostrar para vocês uma figurinha que é muito comumente usada, né? Desenvolvimento da criança, criança ego. Agora eu não vou conseguir achar especificamente, tá? Mas é algo relacionado ao desenvolvimento da criança em Piaget. A criança, ela é anômica. A, que é advérbio de negação, nomia é regra. A criança, ela não segue regra. Então, um bebezinho, ele vai chorar 3 horas da manhã porque ele não tá nem aí para a mãe dormindo. Ele não tá nem aí para o pai que vai trabalhar à noite. Não tá nem aí. A criança não segue regra. Portanto, ela só tá pensando na sua sobrevivência. Ela tá pensando na fome que ela tá pensando na fralda que ela tá cagada, ela tá pensando na dor de barriga que ela tá pensando na dor de ouvido, na dor de garganta, na febre ou qualquer coisa. A criança, ela não está preocupada com a regra social. Ela está preocupada em resolver o problema dela. E tá certa por isso. Ok? Só que quando a gente vai crescendo, o que vai acontecendo? Os nossos pais começam a nos estipular regras e nós aprendemos que vivemos em um mundo que tem normas sociais. E eu não posso fazer tudo. Só que, nesse estágio de desenvolvimento, eu começo a obedecer às regras simplesmente com medo da punição. Então, o seu filho, que anteriormente chorava para comer, agora ele não deixa, por exemplo, a toalha em cima da cama, porque ele está com medo de você tirar o celular dele. Ele nesse momento, ele está com medo de te obedecer simplesmente pela punição. Entretanto, isso faz parte do desenvolvimento. Eu, você e qualquer outra pessoa passou por esse estágio de obedecer com medo exclusivamente da punição. É aquelas pessoas que usam cinto de segurança só porque vai levar multa, é aquela pessoa que anda devagar só porque tem radar, é aquela pessoa que sei lá, uma pessoa assim, uma pessoa que obedece simplesmente porque tem uma multa, por exemplo. A pessoa usa uma máscara só porque é obrigado, a pessoa passa álcool em gel só porque é obrigado, etc. Essa pessoa está cumprindo exclusivamente a lei e a norma social com medo da punição. Ela não tem a consciência coletiva. E o que é a consciência da organização? A consciência da organização é o terceiro estágio do desenvolvimento e o mais difícil de alcançar. É onde a pessoa não tem mais o ego dentro das suas ações. A pessoa ela tem um comportamento de autonomia. Autonomia. A pessoa ela transcende a norma. Entendeu? Então, o que é a pessoa que transcende a norma? É aquela pessoa que anda de maneira prudente em qualquer lugar com o seu carro, porque ela não está pensando na multa, ela está pensando na vida dos ocupantes do carro e de terceiros. O que é uma pessoa com autonomia? Uma pessoa com autonomia é uma pessoa que joga o lixo no lixo,
Não porque é crime, mas porque ela pensa na consciência coletiva. Uma pessoa com autonomia é uma pessoa que vai no supermercado, que usa suas proteções respiratórias, passa álcool em gel, não porque é obrigatório estar somente no mercado aquilo, mas porque ela tem a consciência das ações que ela toma. Uma pessoa com autonomia é uma pessoa que pensa coletivamente. Então, programas dos percursores, né, esse programa, ele deve motivar os trabalhadores a pensar de maneira coletiva, de maneira onde a autonomia do indivíduo seja exercida. É por isso que não tem como ter um técnico em controle ambiental 100% do lado de um funcionário, nem um técnico em segurança 100% do lado da pessoa. Porque a ideia que se tem é que a pessoa cresce e ela cresce mentalmente. Mas com essa pandemia, o que eu percebi é que a maioria das pessoas estão na faixa de heteronomia. Elas só obedecem à regra por causa da multa. E esse pensamento está intrinsecamente ligado aos acidentes tecnológicos. Então, nós temos dois extremos. Vamos lá. Para casos de organizações em que os acidentes são constantes, acidentes sem lesão podem e frequentemente ocorrem com maior frequência do que o evento real. Então, o que acontece? Há organizações onde os acidentes são constantes. Exemplo, construção civil. Dentro da construção civil, pessoal, você pode trabalhar na construção civil, né? Talvez num laboratório de concreto, né? Pode ser uma possibilidade. Trabalhar na construção civil. Dentro da construção civil, acontecem muitos acidentes. Muitos deles na concretagem mesmo. Na qualidade do concreto, ou coisa do tipo. Muitos acidentes. E o que a gente consegue perceber? Que boa parte dos acidentes são acidentes sem lesão. Certo? Então, o cara lá, aconteceu um evento lá, mas só que ele não se lesionou. Mas aconteceu. Ok? Ele lançou da maneira errada, o concreto trincou, não teve lição nenhuma, né? Ninguém teve lesão nenhuma, mas são coisas que podem ser um complicador. Nós temos também cenários onde os acidentes reais são raros. A divulgação de informações relativas aos precursores de acidentes pode reduzir a complacência, ou seja, reduzir a capacidade da empresa de controlar isso. Um exemplo, acidente nuclear é raro acontecer, certo? É raro acontecer um acidente, mas quando acontece, é grave. Por quê? Porque boa parte dos dados são omitidos. Como, por exemplo, acidente, um exemplo aqui, por exemplo, acidente aéreo. Acidente aéreo tem momentos assim no Brasil que você fala assim, gente do céu, vai morrer todo mundo de acidente aéreo, porque tá caindo avião toda hora, certo? Entretanto, quando você verifica esse ponto, esse é um complicador, porque se cria uma competição entre as empresas. Então, as empresas elas não querem divulgar os seus dados. Eu sou a favor, sabe do que é? Criar um site, tipo assim, universal, onde todos os acidentes do trabalho no Brasil fossem colocados lá, com as suas análises, lógico que omitindo os nomes, sem o nome das pessoas, onde toda e qualquer pessoa pudesse entrar lá e falar assim, construção civil, acidentes, e tivesse ali um descritivo de todos os acidentes. A Previdência Social, ela lança um anuário, e isso já é bom, já ajuda bastante. Então, lá, incidentes. Para se beneficiar dos acidentes sem lesão, as organizações criaram sistemas de gestão para registro e análise dos acidentes sem lesão, que são os incidentes. Então, lá, muitas vezes tem lá a caixinha de sugestão, uma caixinha onde a pessoa vai lá e escreve o seu problema de maneira anônima e coloca lá. Tem empresas que têm central de atendimento via telefone, tem empresas que têm intranet, onde você coloca ali o seu chamado de manutenção ou qualquer coisa do tipo, né? Então, as empresas possuem liberdade e autonomia em desenvolver esses sistemas.
Portanto, sistemas automatizados de vigilância, né, os algoritmos de detecção de falhas, em uma variedade de sistemas de alarmes, são exemplos de sistemas que tentam reconhecer precursores automaticamente. Só que isso gera um problema, tá, pessoal? A gente pode pensar assim, qual que é a limitação da máquina na identificação do precursor? Sabe por quê? Olha que coisa interessante. Imagina que você está andando com um carro da Tesla, da empresa Tesla. Acho que todo mundo sabe. A Tesla é uma empresa americana que fabrica carros elétricos. Então você está num carro da Tesla e o carro da Tesla ele tem sistema automático. Então você está ali sentado no motorista, você reclinou a sua cadeira para trás, você está dormindo e o carro está te levando, sei lá, para o Parque do Sabiá. Só que chegou numa determinada esquina que lá na frente tem uma criança com uma mãe, certo? Uma criança com uma mãe. A mãe está segurando a mão daquela criança e o carro ele está lendo a pista e identificando. Só que aquela criança se solta da mãe e corre para o meio da pista. O que vai acontecer? A depender da velocidade que isso aconteceu, o carro não vai conseguir identificar a criança. E ela vai atropelar a criança como se nada tivesse acontecido. Isso é comum verificar, tanto que o Tesla deixou muito de desenvolver o seu projeto, porque começou a acontecer diversos acidentes do sistema de câmera não identificar caminhão, não identificar parada e etc. E acabar lesionando as pessoas. Aí é a questão do humano. Porque o humano que está dirigindo, o ser humano, quando dirige, se ele é uma pessoa prudente, ele consegue prever o que vai acontecer. A máquina ela tem uma limitação de prever o que acontece. O ser humano, quando ele está andando com um carro, ele vê uma mãe com uma criança para atravessar a rua, o que ele vai pensar? Ele vai pensar o seguinte, mesmo que aqui não seja o local, eu vou parar. A pessoa para o carro, liga o alerta, a mãe passa com a criança. Ou ele então vai reduzir a velocidade ao ponto de passar para o outro lado para facilitar a passagem da criança. Portanto, a máquina ela não consegue ler o olhar da mãe e nem o olhar da criança, se vai correr ou não. Olha que coisa interessante. O motorista, quando eu vou atravessar uma rua, eu não fico olhando pro pneu do carro ou pro carro. Tem muita gente que fala assim, olha pro pneu para ver se vai virar ou coisa do tipo. Olha pro carro. Eu olho pro olho do motorista para saber se ele me viu e para eu ler na cara dele qual que é a reação dele. Porque quando você olha pro olho do motorista, você sabe. Se ele abaixou a cabeça, é porque ele te deu a preferencial, você passa. Se ele não abaixou a cabeça, olhou até pro, você pode ficar esperto que ele vai te atropelar. Então, a máquina ela tem dificuldade em ler esses sinais, certo? Então, essa é uma limitação da máquina. Então, o que é o método de decomposição? Ou seja, quebrar um cenário de acidente em seus componentes ou blocos de construção. O que é a ciência, pessoal? René Descartes, que criou o método, o que ele faz? O mundo ele é muito complexo. O mundo ele é muito difícil. O trabalho ele é muito difícil, de uma forma geral. Aí a questão é o seguinte, se o mundo ele é complexo, certo? Se o mundo ele é complexo, o trabalho ele é complexo, a questão é, como que eu faço para analisar um acidente que é tão complexo? Eu fragmento ele, eu decomponho, certo? Então você divide aquele acidente que é extremamente complexo em vários componentes menores, ok? Você decompõe, é como se você fosse fazer ciência, certo? Para quem já fez um pouco de ciência, ciência é isso. Ciência você tem lá uma série de questões para resolver, mas você faz uma questão objetiva. É por isso que neste trabalho eu pedi para vocês um objetivo, e objetivo específico. O que é isso? Eu estou recortando, eu estou delimitando. Porque, por exemplo, se você for fazer um acidente da Samarco,
Você vai analisar tanta coisa. Você vai analisar o que dessa marca? Essa é a questão. O que você vai analisar? Você vai analisar o problema de engenharia, você vai analisar o problema de gestão, você vai analisar o problema político, você vai analisar o sistema de compra, você vai analisar o sistema de comunicação, você vai analisar o plano de emergência. O que você vai analisar? Então, a questão de decompor é você dividir. Então, se você está analisando lá no seu trabalho um problema, divida, reduza, porque senão você vai ter um mundo de coisa para desenvolver e você vai ficar totalmente perdido. Perdido. Então, para evitar a perda, o que é que nós fazemos? Nós decompomos. Porque o ser humano ele é mais fácil de trabalhar pequenas partes do que o todo. Facilita. Então, quando a gente decompõe, esse método permite que o previsor use informações de uma maneira mais eficiente. Erros em uma parte do problema pode ser compensado por erros em outra parte. Divisão do problema entre os diferentes membros da equipe de pesquisa permite o uso de métodos diferentes em diferentes partes do problema. Então, por exemplo, quando eu pego um acidente aqui, por exemplo, da P36, não sei, parece um aluno fazendo a P36, um acidente da plataforma que, se eu não me engano, da Petrobras, que aconteceu em 2001. Então, o acidente da P36, né, ele pode ser visto do ponto de vista da engenharia, ele também pode ser visto do ponto de vista da psicologia, e ele também pode ser visto do ponto de vista da organização do trabalho, certo? Então, quando você fragmenta um acidente daquele, você pode entregar análise para diversas visões. Eu gostei muito de uma ideia de um índio, certo? Teve um índio que ele me... Eu estava vendo acho que um documentário, e eu vi aquela ideia e achei sensacional. Que é o seguinte, na aldeia deles, existe, né, uma oca, onde no meio dela existia um banco, ou uma mesa, e ele colocava um objeto no meio daquela mesa. E ele sentava, e existia cadeiras que faziam um círculo de 360 graus em volta daquele objeto, certo? Em volta daquele objeto. E aquele objeto, você só poderia dizer que conhecia o objeto depois que você desse a volta completa na roda. Porque se você desse a volta completa na roda, você ia ver todos os lados do objeto. Você ia ver todos os pontos de vista. Você ia compreender aquele objeto na tua plenitude. E o que é que nós fazemos quando nós temos uma equipe multiprofissional? É porque a gente quer entender o problema na plenitude dele. É por isso que o SESMIT, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, tem lá médico, engenheiro, técnico, enfermeiro, técnico e técnico em enfermagem. Certo? É por isso que uma equipe de controle ambiental tem lá um biólogo, um engenheiro químico e às vezes um técnico no controle ambiental. Certo? É por isso que nós temos que ver os acidentes do ponto de vista multiprofissional e multidisciplinar. Comparando análises de acidentes de precursores. Então, lá, conjuntos de dados precursores são mais abundantes e frequentes, muito mais rico do que os conjuntos de dados de acidentes. Lógico que é, né? É aquela questão. Quando você vê uma coisa que não aconteceu ainda, aquilo é muito mais rico de você analisar de um evento que já aconteceu, não é mesmo? Você tentar imaginar o que aquilo pode levar a acontecer, o que aquilo vai fazer, como é que a pessoa decidiu, como é que a pessoa escolheu, isso é bem interessante. Analisando os dados de precursores, pode-se reduzir a incerteza sobre a probabilidade de um acidente e conduzir a melhores decisões. É justamente quando eu analiso precursores, seja por qualquer tipo de ferramenta que eu utilizo,
O que eu estou fazendo? Eu estou reduzindo a probabilidade, pois eu tô tratando o meu problema de maneira probabilística, certo? Eu estou tratando o meu problema de maneira muito mais adequada e de maneira muito mais matemática. Entretanto, isso resolve todos os problemas? Não. Isso não resolve todos os problemas, mas já ajuda, né, na nossa análise. Os eventos precursores podem ser mais efetivamente analisados que acidentes, certo? Se um grande número de precursores são considerados importantes o suficiente para análise, ele deve ser submetido à priorização. Foi aquilo que eu falei lá atrás para vocês sobre a importância de se priorizar os precursores. Se um precursor ocorre, alguns indivíduos podem concluir que o sistema é menos propenso a acidentes do que inicialmente se acreditava. E pode haver divergências e debates sobre como os precursores devem ser levados a sério, certo? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, pessoal, que nós podemos ter diferentes opiniões sobre um determinado problema. A questão é, se a minha opinião é fundamentada ou não. Porque se não tiver fundamento nenhum, ok, você pode até deixar um precursor de maneira correta, né? Mas agora, se o precursor tem fundamentos sólidos, o problema é que às vezes as empresas elas deixam para trás um precursor que é importante. Um exemplo, o acidente da Challenger, se eu não me engano, foi em 1980 e alguma coisa. 69? Não sei, 89? O acidente da Challenger, se vocês forem ler história, acontece por um problema no anel em O, um anel de vedação no tanque de combustível. Aquele anel de vedação, no momento da decolagem, ele se rompe e o tanque explode, matando 8 pessoas, se eu não me engano. Aí você fala assim, não, mas será que ninguém estudou aquele anel? Lógico que estudou. O problema do anel era estudado 10 anos antes do lançamento. Aí você fala assim, não, mas 10 anos antes do lançamento, estava estudando? Sim, o anel. Mas por que ele deixou de ser observado? Certo? Por pressões da organização e da política. Então a questão é que um precursor importante para o lançamento foi deixado de lado de maneira incorreta, que culminou na morte de 8 pessoas. Então esse é um ponto que devemos observar. Como os acidentes são pelo menos parcialmente aleatórios, não há garantias de que as ações corretivas adotadas em resposta a precursores irão realmente evitar um acidente, mesmo relativamente grave. Olha o que o acidente, pessoal, querendo ou não, ele tem dentro dele uma imprevisibilidade intrínseca, certo? O que a pessoa pode imaginar a pessoa muito, esse nome é um nome feio, mas é muito utilizado nesses momentos, que é a desgraça. O que é a desgraça? Ou muitas pessoas podem chamar isso de fatalidade, certo? Aconteceu uma né, parece um palavrão em alguns momentos, né? Desgraça, ou faltou sorte, ou fatalidade. Porque em determinados momentos, realmente parece que os acidentes têm em si uma aleatoriedade. Entretanto, quando a gente analisa, a gente percebe que a gente consegue diminuir a probabilidade. Só que ainda assim, pode acontecer. Eu não consigo 100% prever o futuro. Né? Eu sou um ser humano, eu não sou Deus. Deus consegue prever o futuro. Deus consegue olhar para um ser humano e falar assim, ó, não vá para o trabalho hoje, porque senão você vai morrer de um acidente. Só que eu, enquanto engenheiro, eu não consigo prever. Eu só consigo estimar a probabilidade. E a probabilidade ela é uma coisa engraçada. Por exemplo, a pessoa fala para você fala assim, tem 1% de chance de acontecer um acidente aéreo.
certo, mas existe 1% de chance. Você não sabe se na sua vida ou você vai estar incluído naquele 1%. Todo sistema é falho. Então a gente não consegue estimar 100% de certeza. Opa, eu vou entrar no avião e eu vou chegar lá em Belo Horizonte. É burrice. É burrice isso. Né? Trazendo uma coisa interessante, na Bíblia Sagrada tem uma parte bem interessante que Deus vai falar sobre a questão de que a gente não consegue prever o futuro, né? Então, vale a cada dia o teu mal, e a gente tem que dizer, né, se for da vontade de Deus, né, se assim Deus o quiser, eu farei, né? Ou seja, eu planejo, mas se aquilo vai acontecer no futuro, só Deus o sabe. Então, isso já mostra uma carga de imprevisibilidade na vida do ser humano. A gente não consegue prever o que vai acontecer daqui um dia, dois, três, uma semana, um ano, quem mais 10 anos. Né? Então gera esse problema. Por exemplo, né, um exemplo aqui. Um exemplo. Eu já tô no 2020 com medo de 2021. Cruz credo, eu já tô em 2020 com medo de 2021 para ver o que vai acontecer, justamente por essa imprevisibilidade. Porque eventos podem acontecer piores do que o de 2020 e só o sangue, certo? Então, tomadores de decisão podem, portanto, prestar menos atenção aos precursores do que aos acidentes e podem ser difícil convencê-los a fazer mudanças em projetos técnicos ou organizacionais com base em observações de precursores. Então, quem não acredita em Deus está ferrado. Exatamente, Marcos. Tem uma dupla dificuldade, né? Que é lidar com a imprevisibilidade e lidar com a descrença. Então, aí fica difícil, né? Porque ele já tem aquela dificuldade em lidar com a incerteza. Então, aquele que não é uma pessoa, não é um ateu, né? O ateu ele tem essa dificuldade. Ele tem essa dificuldade, pois ele se prende ele se, eu não sei, a pessoa fica, ela é, ela se sente bem na imprevisibilidade, né? Ela se sente bem na imprevisibilidade, mas a imprevisibilidade ela tá na vida de todo e qualquer um, né? Então é interessante essa questão. Então, tomadores de decisão, eles têm uma dificuldade muito grande de lidar, né, com essas observações dos precursores, porque é difícil você, por exemplo, né, se eu chego pro Anderson, pro Marcos, ou para Karen, ou para os alunos que estão aqui, e eu falo para vocês assim, ó, olha, a cidade de Uberlândia, o número de casos de Covid-19 tem aumentado, o número de leitos ocupados na UTI tem aumentado também. Então, por favor, fique em casa, certo? Que é o que geralmente está passando na televisão. Fique em casa. Olha como é que é difícil já te convencer a fazer isso. Ou convencer uma outra pessoa a fazer isso. Certo? É difícil o convencimento. Por quê? Porque o convencimento parte do pressuposto que a pessoa tem uma consciência coletiva. Se o dono da empresa ele tem uma consciência coletiva, ai, cachoeira lotada no final de semana. Isso aí, ó. Se a pessoa tem uma consciência coletiva, o que ela vai pensar? Ela vai pensar assim, gente, eu tô com vontade de beber, compra cerveja, vai para casa, bebe. Eu tô com vontade de fazer um churrasco, vai lá, meu, faz o churrasco, você, sua esposa, teus filhos, entendeu? Mas a pessoa e as pessoas, quando elas, né, vão por determinados locais, graças a Deus a gente não teve um lockdown complexo, assim, tipo, de proibir de sair na rua, que polícia vai fazer isso, polícia vai prender, etc. Né? A gente não teve essa questão tão violenta nesse sentido. Então, olha que coisa interessante. Eu não preciso deixar que isso aconteça. Se eu vou para o mercado, se eu não posso ficar em casa, eu sempre vou no mercado. Vou lá no mercado, o que eu faço? Eu uso a máscara e uso álcool, ponto. Eu vou na farmácia, uso, ponto. Entendeu? Essa consciência coletiva. Então, por que é tão difícil o convencimento? Eu tenho pensado muito a respeito disso. Por que o uberlandense,
Por que que o povo brasileiro, por que diversas capitais, por que que no meu condomínio, por que que no meu bairro, por que que as pessoas não adquirem essa consciência coletiva? E eu tenho chegado a uma conclusão, muitas vezes, às vezes pode estar errada, às vezes pode estar correta, né? Não sou o dono da verdade, mas eu tenho imaginado e pensado que é a falta da consciência coletiva, certo? Ou seja, as pessoas são mais obedecem por medo da punição e não pelo pensamento do próximo, certo? O segundo motivo que seria o estreitamento da questão da consciência por um instinto de sobrevivência. Então as pessoas no intuito, especialmente, isso estava muito evidente no início. A pessoa, quando ela está no instinto de sobrevivência, ela não está pensando no outro, ela está pensando nela. Então, ela ia no início da pandemia e ela comprava 100 máscaras. Por quê? Porque ela queria usar máscara. Mas ela não tinha consciência de que se ela usasse a máscara e o outro não usasse, a chance dela também se contaminar era grande. E essa pandemia mostrou a importância do pensamento coletivo. No momento que você vai fazer uma análise de acidente e no momento que você vai tratar o acidente. Imagina que a Covid-19 seja um acidente e nós devemos tratar esse acidente. Para eu tratar esse acidente biológico, o que, que eu devo entender? Eu devo entender a psicologia das pessoas de forma que eu possa convencê-lo. Por que, que muitas vezes a pessoa aplica a multa? Por que, que muitas vezes tem a multa, tem isso aqui, lá? É porque a pessoa não tem consciência coletiva. Porque se a pessoa tivesse coletiva, não tinha essa ideia da multa. Porque a ideia da multa é a ideia da criança. A gente está voltando para a criança, ó. O pai fala assim, ó, se você deixar a toalha em cima da cama, eu vou tirar seu celular. Aí a pessoa começa a tirar a toalha de cima da cama pelo medo da multa e não pela consciência do porquê que ela está fazendo. Então, esse processo de convencimento é uma parte extremamente importante nas análises. Questões legais podem obrigar uma organização a analisar um acidente completamente, mas também pode inibir o uso de dados de percussores. Olha que coisa doida e interessante. A questão da segurança do trabalho, ela tem embasamento legal, que são as normas regulamentadoras, não é? Nós temos ali, pensando em vocês aí de controle, né, ambiental, nós temos ali a NR 15, que fala sobre atividades e operações insalubres. Nós temos a NR16, que fala sobre atividades e operações periculosas. Nós temos a NR13, que fala sobre caldeiras e vasos de pressão. A NR14, que fala sobre fornos, certo? A NR19, que fala sobre líquidos inflamáveis explosivos. A 20, que fala sobre explosivos. A NR22, se eu não me engano, não, deixa eu ver, 21, fala sobre, não, 24, que fala sobre, não, 25, que fala sobre resíduos sólidos, certo? Resíduos sólidos, que é uma área que vocês vão trabalhar aí bastante. A NR31, que fala sobre o sistema hospitalar. Então, nós temos ali dentro da NR várias normas, procedimentos legais para a questão de controle ambiental, certo? Várias normas para a questão de controle ambiental e meio ambiente. Entretanto, sabe o que faz muitas empresas? Ela cumpre o mínimo. Aquilo é o mínimo para se cumprir. O mínimo. Só que muitas empresas, o mínimo não funciona. Você precisa de mais análise. Você sabe aquele aluno que estuda para tirar 6? A lei, muitas vezes, faz isso. O mínimo para um aluno passar é 6. E ele quer passar com 6. Mas o ideal é que ele estudasse para passar com 10. Entendeu? A empresa, ela cumpre a norma porque ela quer passar com 6. Só que se ela tivesse um pensamento mais social, eu posso dizer assim, né? Pensando assim, ó, eu tenho que controlar meus poluentes, porque se meu poluente for para o rio, né, vai contaminar lá, etc, vai morrer peixe, a demanda bioquímica vai diminuir, e de oxigênio também, os peixes vão diminuir, a flora e a fauna vão diminuir, e vai ter problema para a comunidade, certo? Eu vou evitar de fazer queimada por causa, entendeu? As empresas estão fazendo a prova para tirar 6. E já está difícil, sabe por quê? Eu entendo o empresário.
O empresário no Brasil ele é realmente esmagado por muitas questões tributárias. Eu entendo isso, eu entendo o lado do empresário também. O empresário, muitas vezes, ele é refém de um sistema tributário que só arranca a tua costela, arranca a tua carne ali, entendeu? Eu penso nele também. Então, se para tirar 10 precisa de mais investimento, o que, que o governo tem que fazer? Desonerar boa parte dos tributos das empresas. Para quê? Para que ela revise e que ela reinvista em segurança e em meio ambiente, certo? Então, olha que coisa interessante. Se às vezes tirar a desoneração, o problema é que quando desonera, ao invés do cara investir, o cara pega para ele, porque ele quer, né, a ideia do capital é a ideia dele ter mais lucro. Então tem que criar uma legislação fazendo o seguinte, ó, a gente vai desonerar, mas só que você tem que comprovar o reinvestimento em cultura, em segurança e em meio ambiente. E isso, Anderson, isso é um problema. Isso é um problema dentro das nossas empresas. Então, aspectos de custo. Acidentes acarretam custos diretos e acidentes também têm uma série de custos indiretos. Então, lá, o que, que nós temos com custos diretos? São custos imediatamente, né, causados ali na empresa, né, custos médicos, o empregado afastado, o equipamento danificado, a linha de produção parada. Por exemplo, eu queria se calcular qual que é o prejuízo dessa marca no acidente, né, que é milionário. O prejuízo da Vale nos acidentes que acontecem lá em Carajás, no Pará, entendeu? O prejuízo. E os acidentes indiretos, né, que tem lá perda de produção, queda da confiança dos funcionários, mancha a imagem da empresa, a diminuição do valor na bolsa de valores, certo? Processos judiciais, pressão em cima do SUS, Sistema Único de Saúde, que é muito importante para a saúde do trabalhador, né? A gente pode imaginar aí outras questões indiretas, a questão da família, né? Porque quando um acidente acontece, a família toda se destrutura, né? A questão da ausência da figura paterna ou materna na criação da criança, certo? Então, nós podemos imaginar diversos custos indiretos do acidente de trabalho que são importantes. Em contrastes, eventos precursores podem ter custos diretos ínfimos, certo? Por que com os diretos ínfimos? Por exemplo, o cara derrubou um martelo lá de cima, o martelo caiu, ele continua o mesmo, certo? O que pode acontecer é que às vezes você está com um determinado objeto na sua mão, sei lá, um copo, ou uma vidraria de um laboratório, ele está na sua mão, ele escorregou, caiu. Só que não tinha produto químico nenhum. Qual é o custo? O custo é pequeno, que é o custo da vidraria. Se não for uma vidraria muito cara, a vidraria, certo? Só que aí você vai imaginando os outros problemas, né? Porque se caiu a vidraria, pode cair a vidraria com a substância química dentro. Especialistas consideram firmemente que os custos associados com a realização da redução de riscos por meio de um programa de percussores são muito menores que os custos assumidos quando nenhum programa desse tipo está sendo usado e os percussores não são sistematicamente analisados. A questão é o seguinte, pessoal, é muito mais barato. É muito mais barato. Só que a segurança do trabalho, ela é aquela questão assim, ó, quando não acontece nada, as pessoas acham que ela nem presta. Para que serve? Mas na hora que acontece um acidente, é o primeiro que vai procurar. É o primeiro que vai chorar. Certo? É igual polícia. Polícia. É igual polícia. A questão, você já se perguntou quantos roubos a simples presença da polícia evita? A gente não consegue calcular. Só que eu tenho certeza absoluta, que só a presença da polícia evita muitos crimes, certo? E o custo de se manter, às vezes, uma polícia em determinados locais é muito mais barato do que uma operação policial, certo?
Então, se a gente tem programas de precursores, imaginando em segurança e polícia, né? Segurança pública e segurança do trabalho, a gente consegue criar um paralelo interessante. Por exemplo, se eu tenho blitz de maneira rotineira, é muito mais barato do que controlar depois um problema mais sério de tráfico de drogas ou coisa do tipo. Então, incentiva o uso de análise de precursores. Os precursores de acidentes representam oportunidade para melhorar a segurança. Pessoal, invistam em precursores. Invistam. São oportunidades maravilhosas de você evitar eventos futuros. E é tão interessante, pessoal, é um quebra-cabeça. Se você gosta daqueles negócios de análise, é por isso que eu me fascino com a segurança do trabalho. Eu imagino aquela questão de análise de detetive, certo? É como se eu estivesse querendo saber o futuro. Lógico, eu não tenho como saber o futuro, mas eu tenho como criar estratégias para criar probabilidades. Então, são excelentes oportunidades de você tentar criar um quebra-cabeça e falar assim: nossa, o próximo evento é esse. Entendeu? Se já teve aquela intuição do que pode acontecer uma coisa, a intuição, pessoal, não é uma coisa aleatória, assim, né? A intuição, ela pode ser analisada do ponto de vista científico. Hoje tem vários cientistas analisando a intuição. E a intuição, ela pega vários elementos, só que a gente não faz isso de forma inconsciente. Você sabe aquele. Eu vou usar a questão do policial, tá? Por exemplo, um policial ele tá andando na rua e a gente não sabe exatamente como que ele me vê e como ele te vê e como ele vê o outro. Porque aquele policial, ele tá olhando para todo mundo como uma ameaça, certo? Alguns mais, outros menos, né? Eu não tô nem pensando aqui em termos de preconceito, tá? Mas imagina o policial olhando para todo mundo em termos de ameaça, certo? Aquele policial, ele vai começar a olhar a cintura, como aquela pessoa está se vestindo, como aquela pessoa está conversando, se aquela pessoa está segurando alguma coisa na mão, se aquela pessoa, de algum modo, a maneira tem tatuagem. Então, aquele policial, se aquela pessoa está olhando demais para ele, se a pessoa está desviando o olhar, se a pessoa está andando rápido, se a pessoa está andando devagar, se a pessoa está num lugar de comércio, se a pessoa está num lugar de área residencial, entendeu? O policial ele vai olhar uma série de coisas para dizer, eu vou abordar, certo? Eu não estou tratando aqui da questão de policial sacana, corrupto, que é preconceituoso, que aborda pobre, negro, coisa. Não, eu não estou tratando. Eu estou imaginando aqui um policial honesto que vai abordar baseado na sua intuição, que aquela pessoa pode gerar realmente um crime ou um roubo, etc. Você entende que o policial ele teve um monte de elemento para tomar a sua atitude? Quando eu pego os percussores, eu tô igual um policial, eu tô investigando. Eu tô percebendo as máquinas, o comportamento das pessoas, os programas, a organização do trabalho, para linkar e falar assim: eu tenho que abordar, sabe o que, que é? A armazenagem química. Porque a chance aqui, olha, a minha intuição está me dizendo, pelos análises dos casos que eu estou analisando, olha, baseado em evidências. A intuição baseada em evidências. Ela está me dizendo que aqui é uma chance maior. Então, é uma excelente oportunidade de melhorar a segurança. Portanto, uma organização deve ter liderança e uma cultura de segurança que pode suportar um programa de análise de percussores. A importância da liderança nesse ponto, pessoal, é fundamental. É fundamental ter uma liderança em segurança. Sabe, porque se a liderança for boa, a cultura é boa, certo? A cultura é boa. Sabe, essa é uma crítica que eu tenho a líderes que falam uma coisa e fazem outra. Se você quer ser um bom líder, você deve liderar pelo exemplo. É o exemplo que te faz um bom líder. Um bom líder, ele é visto e você sabe que ele é um bom líder quando todo mundo sai e está sozinho. Que se as pessoas trabalharem da mesma forma, com a mesma segurança, com a mesma eficiência, você vê que ali tem um bom líder, certo?
Agora, se o líder sai, todo mundo, o líder saiu, já era, vamos matar serviço, vamos ficar aqui de boa, né? Não precisa fazer isso não. Aí você vê que ali tem um chefe, não tem um líder. Porque o líder, ele lidera pelo exemplo. Então, em cultura de segurança, se deve dar o exemplo. Se deve dar o exemplo. Por exemplo, certo, tá? Eu não tô nem aí se é Bolsonaro, se é esquerda, se é direita, eu não tô nem aí. Quem vai estar lá? Porque eu sei que o que tiver lá vai ter problemas, certo? Mas o seguinte, se o líder da nossa nação, o presidente Jair Bolsonaro, não usa a máscara em público, isso dá uma faísca para que as outras pessoas não usem, certo? Por exemplo, se você está na sua casa e você deixa a toalha em cima da cama e depois você cobra o teu filho porque a toalha está em cima da cama, entendeu? A cultura de segurança deve partir do alto para baixo também e não só de baixo para cima. Certo? A questão da liderança. A liderança é importante. As pessoas não têm ideia da importância de uma figura de poder. Por exemplo, se o dono da empresa chega para você e mostra que está preocupada com cultura de segurança, o dono da empresa ele vai fortificar um comportamento positivo, certo? Um comportamento positivo. Ok? Então, por exemplo, né, se o Bolsonaro usa máscara em locais públicos, aquela máscara, mesmo que ele não acredite, entendeu? A ideia é o seguinte: não é que ele acredite ou não na eficiência ou ineficiência da máscara. Entretanto, a atitude dele gera uma cultura de segurança. A atitude dele pode gerar de segurança ou insegurança. Porque nessa época, que nós estamos na ideia de pós-verdade, uma atitude pode destruir um conceito, né? Eu espero que vocês estejam me entendendo da questão da liderança, a importância em termos de segurança. Eu estou pensando aqui em termos de segurança. Porque o que acontece? Quando a pessoa é muito experiente, a primeira coisa que ela faz, ou ela começa a pensar, é que ela é autossuficiente. Quando a pessoa é jovem, também. Porque a pessoa acha que é autossuficiente, acha que a sua força, que a sua inteligência e velocidade vão dar conta do problema. E ela acaba tendo um comportamento de insegurança. Olha que exemplo legal. Eu nunca deixei ninguém trabalhar em altura se aquela pessoa dizia para mim que não tinha medo. Porque o medo, ele é protetor também. O medo, ele é protetor. A cultura de segurança, a pessoa muitas vezes, dentro do ambiente de trabalho, tem um lado machista dentro da doença e do acidente que é muito interessante. Que é assim, rapaz, você vai subir lá no alto? Você tá com medo? Você tá doido, rapaz? Você é homem, sobe lá no alto logo. Sobe lá. Rapaz, você é forte, pega isso daqui. Rapaz, você é homem, vai rápido. Rapaz, pra que eu vou usar máscara? Eu sou homem, rapaz, tá dado? Sou jovem, sou forte. Rapaz, pra que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo? Não, eu sou homem. Esse é dentro da cultura de segurança, pessoal, tem tanta coisa doida, né? Tem a questão do machismo, tem a questão do feminismo, tem a questão da fisiologia, não há tanta questão, conjunto de crenças, tem a questão da religião, da fé, igual quem perguntou do ateu, que seria o Marcos. Marcos, essa é uma questão fundamental dentro da segurança do trabalho. Se a pessoa é ateu, não é ateu, se é católico, se é hindu, qual é o impacto? Essa é uma questão interessante de pesquisa. Qual é o impacto da religião dentro dos acidentes do trabalho? Certo? Qual que é o impacto? Poderia ser até um objeto de pesquisa que você possa analisar, ou que outro pesquisador possa analisar. Qual o impacto? Porque a visão de trabalho e a visão de liderança, ela é influenciada pela questão da fé também, certo? Porque a questão de se ver o outro como líder é uma questão de confiança, certo? E a depender do seu ponto de vista de fé, a sua confiança pode ser aumentada ou diminuída,
ok? Então, aquilo que você enxerga no outro pode variar de acordo com a crença. Eu lembro uma vez que na Iveco, a Iveco de Sete Lagoas, que os engenheiros de segurança do trabalho criaram dentro da empresa um espaço religioso. Então, todas as religiões tinham um espaço para lidar com os trabalhadores. Então, por exemplo, lá tinha, se eu não me engano, era sexta-feira. Na sexta-feira, uma sexta-feira por mês, era aberto para qualquer religião. Então, vamos lá. Primeira sexta-feira, grupo evangélico. Segunda sexta-feira, grupo católico. Terceira sexta-feira, grupo religiões afros. A quarta sexta-feira do mês era para questões espíritas. Então, o que a Iveco fez? A Iveco criou um espaço para que a religião tratasse as questões de segurança do trabalho. Né? Por exemplo, as igrejas e os centros, né, de religiões afro são ótimos instrumentos para convencimento. Para convencimento. Por exemplo, se um líder, se um padre chega lá no altar, se um pastor chega no altar, se um pai de santo chega no terreiro, se uma mulher no centro espírita chega lá na sua sala e ela fala assim, pessoal, né, eu gostaria que vocês todos usassem máscara e que vocês passassem álcool em gel, certo? Porque se você não fizer isso, para o evangélico pecado, né, para o católico pecado, pro da religião afro, né, pode ser alguma transgressão, né, da sua fé. Se for para um espírita, pode ser alguma coisa nesse sentido também, né, seria a transgressão de alguma lei, né, do espiritismo, coisa do tipo. Então, para cada um daqueles dessa fé, a possibilidade de se convencer é grande. É por isso que muitas ações de segurança pública ou de saúde pública devem ter como instrumento a igreja. É por isso que o presidente Jair Bolsonaro se comunica, todos os presidentes, tá? Não tem um desse que tem comunicação com evangélicos, católicos, espíritas e de outras fé, outra fé, certo? Porque é intrínseco na questão de convencimento que um governante tenha comunicação com a fé, com a religião, certo? Com a religião, não vou falar fé, né, mas vou falar religião, porque isso é uma questão importantíssima em termos de segurança do trabalho. Então, eu vou terminar nesse slide, tá, pessoal? Uma cultura de liderança que encoraja a comunicação, né, pode ser, vamos lá novamente, pode ser uma das razões convincentes para os funcionários, empreiteiros e gerentes da linha de frente para compartilhar as preocupações de segurança, potenciais precursores e informações sobre acidentes. As mudanças da cultura organizacional podem afetar a forma como os precursores são percebidos e iniciados. Então, a ideia que eu tenho, que eu quero, é mudar a cultura. Então, o que é a cultura? A cultura, ela trabalha com o quê? Fundamentos e valores e princípios. Essa é a cultura. A cultura é isso, né? Tem princípios, tem valores e etc. Tem uma ética própria, uma moral própria. Então, se eu devo mudar a cultura, o que eu devo tratar? Eu devo ver o ser humano do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social, socioeconômico, do ponto de vista religioso, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de todos os pontos de vista possíveis. Por quê? Porque quando eu enxergo tudo do ponto de vista possível, eu consigo enxergar como que eu consigo mudar aquela cultura. Como que eu consigo mudar aquela cultura? Olha que coisa doida, cara. Se você for pegar a Segunda Guerra Mundial, como que Adolf Hitler conseguiu mudar o pensamento da nação, certo? Mudar o pensamento das crianças, dos jovens, como que ele conseguiu fazer aquilo, né? Então você vê que parte do pressuposto da educação, né? Porque o que ele mudou
mudou os livros, mudou uma série de coisas, o sistema educacional, propaganda e tudo mais. Portanto, a importância da educação no processo de cultura. Preste atenção que eu não estou falando treinamento, eu estou falando educação. O único modo de você mudar a cultura de uma pessoa é educá-la, para que ela tenha uma consciência coletiva. E não somente treinar. Treinar daquela ideia de copia, vai lá e faz daquele jeito. Agora, educar da ideia que a pessoa é autossuficiente para conseguir transpor as barreiras que ela encontra na vida e os dilemas que ela encontra no serviço. Então, uma pessoa educada não é uma pessoa que tem formação, tá, pessoal? Educação não é uma pessoa que tem doutorado. A pessoa só tem um certificado, muitas vezes. Educação é uma pessoa que tem consciência coletiva. Não adianta você ter um doutorado em segurança pública se você não faz nada de segurança pública na sua vida, né? Você não pensa coletivamente em segurança pública. Entendeu? A questão da educação. Então, eu sou extremamente a favor que dentro da escola pública tivesse uma disciplina de segurança e cidadania, para se falar de tudo ali, né? Segurança pública, segurança, saúde pública, ética, moral, segurança do trabalho, primeiros socorros, e etc. Seria extremamente adequado se tivesse isso nas escolas públicas. Obrigado, Rosângela. Só para esclarecer, professor, respeito todos os dentes de suas crenças ou não crenças. Exato, Marcos, não, sem problema. A ideia, a sua deixa foi extremamente importante, porque eu tinha me esquecido da questão da religião. A religião ela é importante na segurança do trabalho, certo? A religião ela deve ser um assunto que deve ser abordado, né? Mesmo eu gosto de tratar desse assunto de todos os pontos de vista possíveis, porque dentro de uma empresa vai ter lá evangélicos, católicos, ateus, da religião afro, espíritas e pessoas que não professam uma fé, mas que é importante a gente tratar de maneira foi muito legal, muito obrigado, viu, Marcos? Sem problema nenhum, contribuiu bastante. Pessoal, então, essa é uma parte da aula. Muitas vezes tem muita gente com diploma e mal educado. Exatamente, Rosângela. Tá? Isso é muito comum, viu? Então, pessoal, essa era a aula que eu tinha para dar para vocês. Ó, vendo aqui que a gente está no slide 24. Sabendo que essa aula, se eu não me engano, tem 70 e tantos slides. Então, leiam essa aula, tá? É uma aula muito interessante que fala de precursores. Se vocês tiverem alguma dúvida, guardem ela e na próxima semana leiam e falem assim, professor, lembra a aula da semana passada? Eu tive uma dúvida no slide tal. Aí você me fala que eu vou parar, né? E vou, logo no início da aula, eu vou estar tirando essas dúvidas. Tá, pessoal? No mais, eu quero agradecer a presença de todos, que todos tenham uma boa noite. Espero que eu tenha lecionado uma boa aula, uma boa disciplina, que vocês tenham aproveitado bastante. No mais, boa noite a todos, pessoal.